Palavra de Deus. Nosso tema de hoje é um tema muito importante e é fruto de alguns pensamentos que têm surgido, assim, algum desejo que tem surgido muito grande no meu coração devido a esse momento que nós estamos vivendo. O título do sermão de hoje você deve ter visto por aí: Jesus precisa voltar. Antes de começarmos, posso fazer uma oração com você? Feche teus olhos, vamos orar? Querido Deus, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado porque a tua palavra, Paizinho, vai ser aberta. E nós estamos extremamente felizes em ter a liberdade de ouvir a tua voz. Quanto a mim, eu sou um miserável pecador, Senhor. E te peço nesse momento que nos ajude a ouvirmos e extrairmos da tua palavra aquilo que tu nos deseja ensinar. Me usa, Senhor. Tira agora o dalmo que está aqui à frente, mas coloca a tua voz a falar ao nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. No dia 1º de dezembro de 2019, quando os primeiros casos de uma doença respiratória começou a aparecer. Pessoas estavam sendo internadas com uma doença respiratória, como eu disse, né? Que provocava febre alta e insuficiência respiratória. Era uma espécie de pneumonia de causa desconhecida. Era assim que os médicos estavam colocando nos boletins lá da China. Já no dia 29 de dezembro, no hospital de Wuhan, 4 indivíduos estavam internados com uma pneumonia e os médicos perceberam algo incomum entre eles. Todos eles haviam trabalhado no mercado público, um atacadista de frutos do mar, ali na cidade de Wuhan. Mercado esse que vendia não só frutos do mar, mas vendia também animais vivos e alguns tipos de animais selvagens. A quantidade de pessoas que estavam internadas era enorme. O número crescia a cada dia. Isso foi tão grande, e essa nova doença de causa desconhecida era algo assim tão inexplicável, que no dia 31 de dezembro, a China então comunica à Organização Mundial de Saúde que um novo surto estava acometendo o país. O nome não tinha sido dado ainda, mas eles diziam que era uma pneumonia de causa desconhecida e que ela estava acontecendo na cidade de Wuhan. Bom, alguns dias se passaram, o mundo começou a saber dessa nova doença que estava atingindo ali principalmente a China, porque no dia 9 de janeiro, a primeira pessoa havia falecido. Primeira morte recorrente desse novo surto de vírus. Já no dia 20 de janeiro, a China havia detectado um número tão grande de casos, já haviam ali 140 pessoas, inclusive algumas cidades já estavam contaminadas, 2 em Pequim e uma numa cidade chamada, deixa eu pegar o nome aqui, Shenzhen. Bom, no dia 23 de janeiro, você sabe, a cidade de Wuhan foi colocada em quarentena, o transporte público parou, o mercado foi limpo, na verdade o mercado foi fechado em dezembro ainda, e o novo caso agora já tinha chegado à Europa. E no dia 24 de janeiro, o primeiro caso na França apareceu. E foi somente no dia 11 de março que a Organização Mundial da Saúde, enfim, decretou que estávamos em uma pandemia. Uma doença, um surto que havia atingido não só a China, mas agora estava atingindo vários lugares no mundo. Eu não preciso dar muitos detalhes aqui para você, mas desde aquele dia, desde 11 de março, escolas, comércios, empresas, todos entraram em quarentena. Escolas estão fechadas desde então, empresas estão paradas, algumas abriram ali recuperação judicial, porque não tem o que fazer, homens e mulheres estão desempregados, e um monte de recomendação foi posto a cada um de nós. Por exemplo,
evitar viagens, usar álcool em gel, lavar as mãos. Bom, tudo isso porque o número de mortos não para de crescer. É até então que, por causa disso, você está aí na sua casa, assistindo o culto, quem sabe sentado no sofá ou ainda deitado na sua cama, porque a igreja não pode te receber. A igreja só pode abrir aqui para fazer uma transmissão com um número muito pequeno de pessoas. Eu não preciso trazer números, porque esses números são divulgados todos os dias. Basta você pegar o seu jornalzinho de manhã, ou quem sabe ligar num telejornal à noite, você vai ver o número cresce, a quantidade de mortos também, pessoas contaminadas. E aí, junto com ele, algumas perguntas começam a surgir também. Será que isso é um sinal da volta de Jesus? Será que Jesus está realmente voltando? Quando a gente para ver isso, a gente lembra de um texto bíblico. Eu convido você a abrir comigo. Está lá em Lucas, no capítulo 21, no versículo 7 em diante. Abre comigo aí a sua Bíblia. Lucas, capítulo 21, versículo 7 em diante. Olha, manusear a Bíblia, manusear a palavra de Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer. Então aproveita esse momento para pegar a sua Bíblia. Vai lá, pega a tua Bíblia, deixa o celular aí, deixa a TV aí, deixa o computador aí, pega a sua Bíblia, folheia a sua Bíblia, manuseia ela. Vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus e entender por que Jesus precisa voltar. Perceba, eu não estou falando que Jesus está voltando. Eu estou falando que Jesus precisa voltar. Abriu aí? Lucas, capítulo 21, versos 7 a 11. Os discípulos então perguntam para Jesus, verso 7, Mestre, quando será que isso irá acontecer? Que sinal haverá quando essas coisas estiverem acontecendo? Jesus então respondeu, tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora. Porém, não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas ainda não é o fim. Então Jesus lhe disse, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Você está percebendo comigo? Todos esses sinais parecem comprovar de que Jesus realmente está voltando. Por quê? Olha só, nação contra nação, reino contra reino, terremotos, epidemias, é o que nós estamos vivendo agora, uma pandemia, que a palavra epidemia, ela significa um surto, uma doença, numa localidade específica, mas pandemia é algo assim que atingiu mais lugares ainda, e é o que nós estamos vivendo. E ele diz mais, olha, ele continua dizendo, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Sabe, eu aqui não quero ser alarmista e nem tampouco quero ser aí um especulador, porque o próprio texto bíblico diz assim, lê comigo novamente, ó, verso 8, verso 8, tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e também chegou a hora, porém não vão atrás dele. Quando vocês ouvirem falar de guerras, não fique assustado, pois essas coisas é necessário que aconteçam, mas o fim não será logo. Você percebeu? Jesus está dizendo assim para mim, para você, olha só, ei, eu não estou dizendo que o fim já está às portas. Eu estou dizendo que quando tudo isso começar a acontecer, o fim está se aproximando. O fim está muito perto. Falta muito pouco para Jesus voltar, mas ainda não é o fim. A verdade é que a gente está vivendo num mundo caótico. A verdade é que a gente está vivendo numa situação muito complicada. Eu poderia te dizer, ou poderia expressar aqui, vários outros sinais que nós estamos vendo. Por exemplo, a Bíblia já dizia em Mateus 24:12 que o amor de muitos se esfriaria. Não é verdade? Você conhece o texto bíblico. E o que falar, por exemplo, do que aconteceu há um pouco mais de um mês atrás nos Estados Unidos,
Quando várias manifestações começaram a acontecer por causa da morte de um homem negro. Você lembra? George Floyd, morto por um policial que permaneceu alguns minutos ou minutos suficientes para tirar a sua vida. O policial pressionou o seu corpo com o joelho ali no seu pescoço. Por causa disso, manifestações do mundo inteiro têm levantado placas e têm dito: vidas negras importam. O problema é que essas manifestações não têm sido tão pacíficas assim. Lojas estão sendo destruídas, o comércio está sendo depredado, carros e transportes públicos estão sendo queimados, ruas estão sendo pintadas, tudo isso com a prerrogativa de que vidas negras importam, e realmente importam. Mas o que a gente tem visto é um caos sendo instalado. E tem mais. Lembra das crianças que têm perdido a sua vida por causa da negligência de homens e mulheres? Poderia aqui citar o caso do menino Miguel em Recife, que morreu enquanto queria ver a sua mãe. Ou poderia citar o caso do menino Rafael, aqui do Rio Grande do Sul, que acabou perdendo a sua vida nas mãos da própria mãe. Ou de tantas outras crianças que têm perdido a sua vida no rio, com balas perdidas. A gente liga o jornal e a gente vê, por exemplo, esses dias, uma criança, enquanto comemorava sua festa de aniversário, foi baleada. Era seu aniversário. Sabe, a lista não para por aí. Só para você ter ideia, por exemplo, só para você ver, há pouco tempo o estudo mostrou que 12 mil pessoas passam fome todos os dias. Eu estou falando de 12 mil pessoas. Isso dá mais ou menos 122 ou 122 milhões de pessoas por ano. Fomes. O que falar, por exemplo, dessa falta de amor, dessas doenças? Quer sinais da natureza? Eu posso te dizer mais alguns sinais da natureza. O que falar da nuvem de gafanhotos que quase atingiu o Brasil há poucos dias atrás? É algo comum ali no sul do Paraguai. Se você pesquisar um pouquinho, você vai ver que é muito comum. O problema é que a nuvem cresceu tanto e ela foi se espalhando de forma tão intensa que atingiu a Argentina, e um perigo eminente foi decretado aqui no Rio Grande do Sul e lá no Uruguai. Posso falar mais? O que falar dos ciclones que tem atingido esses últimos dias por aqui, o famoso ciclone bomba, e que inclusive está ameaçando atingir o litoral do Nordeste, coisa que eles nunca viram por lá. A natureza está dizendo: Jesus está voltando. E tem muito mais: terremoto do México, ciclones e furacões lá no norte, uma grande mudança de temperatura em alguns lugares do mundo, fora o número de desempregados, de comércios fechados, de empresas falindo. Sim, o caos está anunciado. E quando a gente olha para esses números, quando a gente olha para essa situação, a gente entende: Jesus precisa voltar. Porque lembra do texto de Lucas 21? Ainda não é o fim. Mas Jesus precisa voltar. Jesus precisa voltar porque a gente não aguenta mais as doenças. Jesus precisa voltar porque a gente não aguenta mais ver morte. Jesus precisa voltar porque a gente não aguenta mais ver a fome. Jesus precisa voltar porque a gente não aguenta mais ver a natureza. Mas Jesus precisa voltar porque o homem também continua mal. Sim, o ser humano. Abre a tua Bíblia, 2 Timóteo 3. Olha comigo, por exemplo, mais um dos sinais de que Jesus estaria próximo de voltar. Abre aí, 2 Timóteo, capítulo 3. É um texto que com certeza você conhece, mas por que não ler no meio desse panorama todo que a gente está vivendo? Abre aí. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 em diante. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 em diante. Diz assim, mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis.
Pois os seres humanos serão como? Você está lendo aí comigo? Egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos do prazer do que amigos de Deus, e tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Portanto, fiquem longe também destes. Olha a lista de adjetivos negativos que a gente pode falar do ser humano. Vamos ser sinceros, não é mentira. Os homens estão, sim, egoístas, avarentos. Olha o que eu citei, por exemplo, da morte de um homem negro porque era diferente, ou da morte de crianças porque não consegue se controlar a agitação delas. O que falar dos pais ou dos filhos, as brigas constantes dentro de casa, o número de casamentos sendo desfeitos, a violência contra a mulher? Sim. O homem é terrível e terrivelmente mau. O que falar, por exemplo, também daqueles que julgam que Deus não existe, ou que afirmam categoricamente que Deus não existe, Deus não é real. Há poucos dias eu vi na internet um grande movimento, porque alguns artistas gospel, alguns cantores, não adventistas, mas de outras denominações, estavam contaminados pelo coronavírus, e uma dessas cantoras, inclusive, havia perdido a vida, e agora as notícias ali no Facebook era: cadê o Deus de vocês? Se Deus existe, por que essa doença? Por que Ele não resolve o problema? Por que Ele não acaba com tudo isso? Percebeu? O nome de Deus sendo colocado em xeque. E isso ainda não é o fim. O homem mata o outro homem por causa de pouco dinheiro, cor de pele. A perseguição, por exemplo, nos países orientais não parou com o coronavírus. Cristãos têm sido mortos todos os dias, porque carregam a Bíblia na sua mão, porque professam que amam a Jesus. E isso é motivo suficiente para a vida se perderem. Paulo já falava sobre isso. Lembra de Romanos capítulo 7? Abre comigo aí. Paulo diz assim: olha, a guerra não será só externa, a briga não será só contra nações, reinos, não, vai ser também dentro de nós. Abre lá, Romanos capítulo 7 diz assim, a partir do versículo 14, Romanos capítulo 7, verso 14, diz assim, ó, abriu a sua Bíblia? Ela encontrou o texto bíblico comigo, diz assim, ó, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. O verso 17, nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isso não é na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer bem não está em mim. O querer o bem está em mim, mas não realizá-lo, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, é esse que eu faço. Olha a luta. E você é assim. Todos nós somos assim. A luta é grande dentro de nós. Ninguém fica livre do pecado. Quando eu olho para a natureza, quando eu olho para os acontecimentos, para a fome, para a guerra, para doenças, quando eu olho para o ser humano, a luta interna, a frase continua ecoando na minha cabeça: Jesus precisa voltar. Jesus não precisa voltar, não é porque eu estou passando fome. Jesus precisa voltar, não é porque eu estou sofrendo só. É porque o mundo padece. E repito, eu não quero aqui ser alarmista, sabe? Eu não quero aqui começar a dizer assim, olha, vendam tudo, não é isso. Eu não estou aqui especulando que Jesus vai voltar daqui a 2 dias, 3 dias, não estou dizendo isso. Mas eu estou querendo mostrar para mim e para você
que Jesus precisa voltar. Porque não dá mais para viver no mundo em que nós vivemos. Mas, pastor, por que Jesus não voltou? Por que Cristo ainda, quando olha para tudo isso, quando olha para esse sofrimento, quando olha para a miséria humana, por que Jesus, quando olha para o que nós estamos vivendo, por que ele ainda não voltou? Bom, eu posso abrir o texto muito clássico, 2 Pedro 3,9, eu vou abrir, eu vou ler para você. Toda vez que a gente fala por que Jesus não voltou, é o texto que vem à nossa mente, mas meu irmão, o problema é que a gente lê o texto e não entende, ou parece não viver o que o texto está dizendo. 2 Pedro 3,9 diz assim, ó, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Percebeu por que a Bíblia diz que Jesus não voltou? Jesus não voltou porque tem gente ainda que não está preparado. Jesus não voltou porque tem gente ainda que não está pronto. Jesus não voltou porque falta, quem sabe, em mim e em você, o fogo do Espírito. Não adianta a gente dizer Jesus precisa voltar. Não adianta a gente clamar, cantar. Não adianta a gente encher o pulmão de ar e dizer Jesus precisa voltar. A gente não está vivendo como se Jesus precisasse voltar. Ellen White tem uma carta que ela escreve ali por volta do ano de 1903, logo depois de uma conferência geral, e ela disse assim: os rumos da igreja teriam sido diferentes se o nosso povo estivesse preparado para a volta de Jesus. A gente clama tanto que Jesus precisa voltar, mas a gente não está preparado para ver Jesus voltar. Em 1883, Ellen White escreve assim, presta atenção: não era a vontade de Deus que a vinda de Cristo houvesse sido assim retardada. Não era desígnio seu que seu povo, Israel, vagueasse 40 anos no deserto. Prometeu conduzi-los diretamente à terra de Canaã e estabelecê-los ali como um povo santo, sadio e feliz. O problema é que seu coração estava cheio de murmuração, ódio, e ele não podia cumprir seu concerto com eles. Percebeu o que ela disse? Não era da vontade de Deus que Jesus demorasse tanto para voltar. Problema? O coração do povo estava cheio de murmuração, rebelião e ódio. E eles não conseguiam ser fiéis à promessa de que Jesus estava prestes a voltar. Ela diz mais, ela diz assim, ó, por 40 anos, a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados, diz ela, têm retardado a entrada de Israel moderno na Canaã celestial. Em nenhum dos casos houve falta da parte das promessas de Deus. É a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o professo e o povo de Deus que nos tem detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Quando eu li esse texto eu fiquei assim... Posso repetir? Só o final. É a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o povo de Deus que nos tem detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Os sinais mostram muito claro que Jesus está prestes para voltar. A natureza clama que Jesus está prestes para voltar. O ser humano é mau e as profecias se cumprem com tanta perfeição que Jesus está prestes para voltar. Mas é justamente por isso que Jesus não voltou ainda. Porque o povo de Deus não tem se estado, não tem se preparado, não tem se prontificado para ver Jesus voltar. Está aqui. Ele já poderia ter voltado.
Ela diz mais, em outra carta que ela escreve, no livro Primeiros Escritos, ela diz assim, ó, alguns estão supondo a vinda do Senhor num futuro muito distante. O tempo tem continuado alguns anos mais do que eles esperavam, e assim pensa que continuará mais alguns anos. E dessa maneira, suas mentes são desviadas da verdade presente para irem após o mundo. Vi nisso grande perigo, diz ela, pois se a mente está cheia de outras coisas, a verdade presente é deixada fora, e não há lugar em nossa fronte para o selo do Deus vivo. Vi que o tempo para Jesus permanecer no lugar santíssimo estava quase terminando. E esse tempo, diz ela, podia durar um pouquinho mais. Que o tempo disponível que temos deve ser gasto em examinar a Bíblia, ela que nos julgará no último dia. O povo tem se desviado. Eu quero terminar com mais uma citação dela. Mensagens Escolhidas, volume 1. Ela diz assim, ó. Olha que forte. Cristo poderia ter voltado em 1844 se as pessoas tivessem cumprido o seu dever? E ela diz, ao que estão algumas referências pertinentes ao assunto. Ela diz, anjos de Deus, em suas mensagens aos homens, apresentam o tempo como muito em breve. Assim ele me tem sido sempre apresentado. É verdade que o tempo tem prosseguido mais do que esperávamos. Nosso Salvador não apareceu depressa como esperávamos. Falhou, porém, a palavra do Senhor? Nunca. Devemos lembrar que as promessas e as ameaças de Deus são igualmente condicionais. Houvessem os adventistas, depois de 1844, ficado firmes na fé e seguido avante em união, no caminho aberto pela providência de Deus, recebendo a mensagem do terceiro anjo, proclamando no poder do Espírito Santo, haveriam visto a salvação de Deus, e o Senhor haveria cooperado poderosamente com seus esforços. A obra havia se completado, e Cristo haveria vindo antes disto, para receber seu povo para lhe dar o galardão. Percebeu por que Jesus não voltou? Porque o povo não está pronto. Porque eu e você não estamos prontos. A gente quando lê 2 Pedro 3,7, a gente diz assim, porque tem gente lá fora que está perdida, e Jesus precisa resgatar, e Cristo precisa trazer esse povo. É verdade, tem gente lá fora que está perdida, mas o problema é que tem gente aqui dentro que também está frio. Tem gente aqui dentro que também está morno. Tem gente aqui dentro que clama, Jesus precisa voltar, mas não vive, não se prepara, como se Cristo realmente precisasse voltar. Jesus precisa voltar porque o mundo está sofrendo. Jesus precisa voltar porque o mundo está se acabando. Mas você precisa viver como se Jesus fosse voltar há pouco tempo. Jesus precisa voltar. Jesus precisa voltar. E eu preciso me preparar para ver Jesus voltar. Você tem se preparado para esse tão grande dia? Você tem se preparado para ver Jesus voltar? O mundo inteiro me pergunta, 24 horas, pergunta para todo mundo. E aí, Jesus está voltando? Jesus está voltando? E a gente enche o peito para dizer, sim, Jesus está voltando. Mas a gente tem vivido como se Jesus fosse voltar daqui a pouco. A gente tem se preparado como se Jesus fosse voltar daqui a pouco. Posso repetir algumas das coisas que ela disse porque Jesus não voltou? Ela diz, está aqui, incredulidade, murmuração, rebelião, mundanismo, falta de consagração. Está vendo? Jesus não voltou porque eu e você também não estamos preparados para ver Jesus voltar. O meu apelo para você nessa manhã é muito simples. Prepare-se para ver Jesus voltar. Sabe? Consagre-se. Entregue teu caminho a Ele, dedique-se a Ele, abra o teu coração. Procure Ele a cada dia, procure Ele a cada manhã. Entrega a tua vida a Ele. A gente está vendo, Jesus precisa voltar. Eu não sei você, mas eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo porque eu ligo a minha televisão e eu vejo o mundo sofrendo. Eu estou sofrendo porque eu recebo ligações e mensagens de gente passando fome, necessidade. Eu estou sofrendo porque eu estou vendo meus irmãos de fé sofrendo.
Jesus precisa voltar, é verdade, mas eu e você precisamos estar prontos para ver Jesus voltar. E a gente está pronto para ver Jesus voltar? A gente está pronto para ver Jesus voltar? A gente está pronto para ver Jesus voltar. Jesus precisa voltar. Mas eu e você também precisamos estar pronto. Porque de nada adianta a gente clamar que Jesus precisa voltar se a gente não viver como se Jesus realmente precisasse voltar. Aproveita o tempo que você está tendo agora. Aproveita a mensagem desta manhã. Aproveita o clamor da palavra de Deus. Sabe? Aproveita esse chamado que Ele está te fazendo agora. Aproveita, porque quem sabe você está assistindo o culto aqui e nem tinha se planejado, mas Deus te despertou e fez você abrir no Facebook, você viu. Ou porque alguém te convidou, porque você simplesmente, sei lá, sentiu um desejo no coração. Amigo, é um convite para mim e para você de estar prontos para ver Jesus voltar. A gente vai cantar mais uma música agora. Não preparei nada aqui. Nicolas, Tal Qual Estou. 279, se eu não me engano. É uma música de consagração para mim. Tal Qual Estou. Eu quero que você cante essa música comigo. A letra não vai aparecer aqui na tela, mas você sabe a letra. A gente vai cantando junto aqui. Tal qual estou. E eu quero que você diga assim: Senhor, assim como estou, assim como eu me encontro nessa manhã, sentado, deitado, não importa, assim como eu estou, eu quero me aproximar de Ti. Assim como estou, eu quero ficar mais perto de Ti, porque eu estou percebendo que Jesus precisa voltar, mas eu preciso viver como se Jesus precisasse voltar. Enquanto a gente estiver cantando essa música, eu quero convidar você a dizer: Jesus, eu preciso ver o Senhor voltar, eu preciso estar pronto. Canta com a gente e diga: Jesus, eu preciso vê-lo voltar. Entregue-se a Ele. Tal qual estou, eu venho a Ti, e Tu minha alma limparás, com Teu amor me envolverás, ó Salvador, me achei.
você possa se preparar para ver Jesus voltar. E que assim como você está, você possa entregar-se nas mãos dele todos os dias. Prepare-se. Avalie a sua vida, sabe? Quebranta o teu coração. Derrama-se aos pés dele. Peça para vê-lo voltar. Que esse clamor de que Jesus precisa voltar não seja só uma frase repetida ou cantada, mas que ela seja vivida a cada dia por mim e por você. Ei, desperta tu que dormes. Desperta, igreja do Senhor. Acorda, prepara, se prontifica, clama, quebranta, entrega-se na mão dele. Ele vai te preparar para você estar pronto quando ele voltar. Vamos orar? Querido Deus, abrir as notícias é entender que Jesus precisa voltar. A gente recebe ligações, a gente recebe mensagens, a gente vê tanta coisa acontecendo, Senhor. Tá difícil. Sabe, Pai, a gente tem vivido dias assim tão complicados. Eu não sei quantos têm derramado lágrimas à noite, eu não sei quantos têm chorado, eu não sei quantos têm sofrido. Quem sabe eu estou falando com alguém que perdeu um parente ou perdeu um amigo nessa pandemia. Quem sabe eu estou falando com alguém que perdeu o emprego ou fechou o seu negócio. Quem sabe eu estou falando com alguém que está com a família se desfazendo. Quem sabe eu estou falando com alguém que não está pronto. E por mais que a gente veja e olhe para o mundo, e entenda, e perceba, e reflita que Jesus precisa voltar, Jesus precisa voltar, Jesus precisa voltar. A Bíblia nos chama, nos clama, para que nós possamos estar prontos para ver a Tua volta, Pai. Por isso, nesta manhã, eu entrego o Teu povo em Tuas mãos, Paizinho. Eu entrego a minha vida. Eu entrego a vida da minha família. Eu entrego os meus amigos. Eu entrego aquelas pessoas que eu amo tanto. Eu entrego as Tuas ovelhas, Paizinho, a Tua igreja, a igreja do Partenon, o distrito do Partenon, a igreja adventista nas Tuas mãos. Prepara esse povo para ver Jesus voltar, Papai. Que o Senhor volte logo, porque a gente precisa que Jesus volte. Porque o nosso coração é inteiramente mau e a gente precisa ser transformado e lapidado por Ti. Porque o mundo clama pela volta de Jesus. E que nós possamos estar prontos para vê-lo vindo nas nuvens do céu, com grande poder e glória, com miríades e miríades, milhares e milhares de anjos, com grande som de trombetas, e dizendo: vinde, vinde. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.